É importante a gente entender que para você persuadir alguém, para você levar a pessoa a acompanhar a sua linha de pensamento, o seu raciocínio, a base desse processo de persuasão é a conexão. Você precisa se conectar com essa pessoa. Nós entendemos a técnica que foi dada na primeira semana de comunicação, que a gente reconhece o mundo externo através dos 5 sentidos. Depois nós vamos ter ali o filtro de percepção e depois as matrizes, né? E entender essa linha, esse processo, essa continuidade, ela é importante para nós entrarmos nesse processo de conexão com o outro. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. E vamos dar continuidade aqui na nossa jornada do terapeuta 9K. Então essa semana a gente está falando sobre persuasão, a arte da persuasão. Na semana passada a gente falou sobre a arte da comunicação. E na semana que vem vamos dar continuidade aí nessa sequência de aulas. Nós vamos falar sobre a liderança, né, onde a gente vai aprender planejamento estratégico. Então o terapeuta iniciante, ele precisa aprender a dominar a comunicação, a persuasão e aprender a ter um planejamento estratégico até para montar uma estratégia, um programa de tratamento, né? Então é importante a gente construir essa base e é importante você que está aí nos acompanhando, fazendo parte da nossa audiência. Eduardo Matos já chegou por aqui, seja bem-vindo. Aprender, né, a usar esse método, essa técnica. Então, quando nós falamos da arte da persuasão, é importante a gente entender que para você persuadir alguém, para você levar a pessoa a acompanhar a sua linha de pensamento, o seu raciocínio, a base desse processo de persuasão é a conexão. Você precisa se conectar com essa pessoa. Então, na aula de ontem, nós entendemos a técnica que foi dada na primeira semana de comunicação, que a gente reconhece o mundo externo através dos 5 sentidos. Depois nós vamos ter ali o filtro de percepção e depois as matrizes, né? E entender essa linha, esse processo, essa continuidade, ela é importante para nós entrarmos nesse processo de conexão com o outro. Eu só vou conseguir convencer alguém se eu estiver conectado com essa pessoa. E para a gente causar essa conexão, nós temos que ficar parecido com essa pessoa. Então nós entendemos ali que reconhecemos o mundo externo através dos 5 sentidos. E nós percebemos ontem que os 5 sentidos são representados pelo visual, o auditivo e o sinestésico. Então, se eu identificar que a predominância é auditiva, ou visual, ou sinestésica, já é um bom início, né? E aí eu vou me conectar através dessa visão de mundo que essa pessoa tem. E aí a gente usa a ferramenta da PNL, da Programação Neurolinguística, que a gente conhece como rapport, né? Uma palavra inglesa que quer falar dessa conexão, desse alinhamento, né? Então nós vamos, como se fosse um espelho, nós vamos espelhar o outro, ficar parecido com o outro.
tentar refletir aquilo que a gente está vendo no outro, né? Então, uma das formas que a gente tem de fazer esse espelhamento não é imitar o outro, é espelhar. Nós podemos espelhar os gestos, o corpo, né? Então, eu atendo no meu consultório, a minha linha de trabalho é a psicanálise. Então, eu tenho um divã à minha direita, eu tenho uma poltrona e na minha frente eu tenho uma outra poltrona onde aquela pessoa que ainda não está preparada para o divã, a gente faz o atendimento frente a frente. Então nós temos duas poltronas, eu sento de frente para a pessoa e ela está sentada na minha frente. E cada um de nós tem uma forma de sentar, né? Então tem gente que senta, põe as duas pernas, põe a mão em cima da perna, ou põe uma bolsa, e eu tenho Hã? Eu tenho não, aquilo ali, como é que é o nome? Um puff do lado, que você pode pôr a bolsa e tal, e daí eu ofereço para ela pôr a bolsa, para ela ficar livre. Ela põe a bolsa lá e tal, tem uma mesa onde pode colocar também. E aí ela se acomoda ali na cadeira. Então, se a pessoa está tensa, está nervosa, ela tem uma forma de sentar, né? Nós aprendemos lá na primeira semana que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Então nós temos a comunicação verbal e a não verbal. Então quando eu estou de frente com a pessoa, eu estou fazendo uma análise daquilo que ela fala e da linguagem não corporal. E essa técnica do rapport, eu vou ficar parecido com essa pessoa, né? E esse é um processo, né, que nós aprendemos ali, que ele é formado lá no inconsciente. Então a pessoa senta, digamos que ela cruza a perna, ela põe a perna direita em cima da perna esquerda. E aí, eu estou lá observando tudo isso, e a gente está ali conversando, eu também vou cruzar a minha perna, independente de qual perna é. Mas eu vou ficar parecido com ela. O inconsciente dela vai entender, essa pessoa é parecida comigo. E aí ela está falando, eu vou tentar igualar a posição do corpo e o tom de voz. Daí eu vou ficando mais parecido ainda. Então se ela fala alto, eu vou falar no mesmo tom de voz, vou falar como ela fala. Se ela fala e sorri, eu vou me esforçar para falar e sorrir também. E a partir do momento que ela vai falando, vai construindo um discurso, se eu conseguir espelhar o movimento que ela faz, mais o tom de voz e mais algumas palavras que ela usa, se eu usar essas palavras, eu vou ficar cada vez mais parecido com ela. E daí tem uma tendência maior dela se conectar comigo. E isso é técnica. Isso a gente não aprende na faculdade. Eu estudei lá, fiz 5 anos e fiz estágio daqui e dali, e nenhum dos professores explicou isso. Porque isso a gente aprende no dia a dia. Então, nessa formação que nós estamos oferecendo, a formação de terapeuta, a certificação de terapeuta, a supervisão desse terapeuta que fazer o curso, que vai ser dado por mim, eu vou ensinar tudo esse método passo a passo. Aqui eu não vou ter tempo hábil para trabalhar isso, mas isso a gente vai ensinar, a gente vai praticar. Lembra, o nosso cérebro ele aprende por repetição, imersão e modelagem. Repetição, imersão e modelagem. E é esse o processo de conexão que o rapport nos dá essa condição. Ele trabalha de uma forma que você consegue
ter um diálogo com o inconsciente, usando esse mesmo método, repetição, imersão e modelagem. Então ela vai fazer um movimento, eu tenho a tendência de falar e gesticular com as mãos. Se você quiser se conectar comigo, então eu estou falando, você está me observando. Quando você for falar, se você igualar o tom da voz, usar algumas palavras que eu uso e fazer o mesmo movimento com as mãos, mesmo que eu não queira, o meu inconsciente vai perceber, gostei dessa pessoa. Lembra o exemplo que eu dei ontem? O shopping é cheio de gente estranha. E quem que não é estranho a mim? É aquele que é parecido comigo. Então eu tenho que ficar o mais parecido com essa pessoa possível. Isso é um bom rapport. No primeiro atendimento, no segundo, a gente vai aprimorando, vai aprofundando o rapport. Então é uma técnica que ela tem que ser usada a cada encontro. A cada encontro. Por exemplo, se eu estou falando com você, você está de pé e eu estou sentado. Então, o que é mais fácil? Eu pedir para você sentar ou eu ficar de pé? Eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer. Se você está de frente, eu vou ficar de frente a você. Um outro exemplo. Não sei se tem professores aqui, mas eu acho que tem. Deixa eu ver quem que entrou por aqui. O Eduardo Matos, o Márcio Rezende, José Claudiomiro, a Cristina, o Volney, seja bem-vindo, o Daniel. Mas os professores sabem. Então, se você trabalha com criança ou você já teve filhos, e você falar com a criança, por exemplo, a criança de 4, 5 anos, 3 anos, e você falar com ela de pé, ela tem uma tendência de não prestar atenção em você. Primeiro porque a voz passa por cima dela. Agora, se você ajoelhar ou abaixar e ficar na altura dela, ficar parecida com ela na altura, ficar de frente, ela olhar para você, você se conectar com ela, é muito mais fácil ela entender o que você quer. Se uma criança está brincando, você fala com ela de longe, ela tem uma tendência de não ouvir você. Então, para você se conectar com uma criança, você tem que ir até lá, pôr a mão nela e ficar na altura dela. E se é importante o que você vai falar, você tem que falar para ela, olha aqui para mim, olha aqui que eu vou falar com você. E daí ela se conecta, o cérebro dela consegue fazer uma coisa de cada vez. Por isso que quando uma criança está correndo e você gritar para ela parar de correr que ela vai cair, primeiro que ela não consegue ouvir e correr ao mesmo tempo. O cérebro dela está em formação, não está pronto. Então você tem que ir até lá, colocar a mão nela, se conectar com ela, e aí ela se conecta com você, ela tem uma tendência de ouvir. Um outro exemplo, uma pessoa, não sei se você já viveu assim, uma pessoa que está surtada, está muito nervosa, está ali agressiva, você vai separar uma briga. Você coloca a mão na pessoa, se conecta nela e de vez em quando tem que dar uma chacoalhada e fazer ela olhar para você. Algumas cenas você já viu, tem que dar até uns tapas na cara para ela se conectar mesmo, O corpo dela tem que sentir e daí ela se conecta com você. Respira e faz ela respirar, porque ela não consegue se conectar com você porque ela não está conectada com ela. Ela está com muita raiva e a raiva leva o sujeito a um estado alterado de consciência. Então tem que fazer baixar, voltar a consciência para ela se conectar novamente. Por isso que é difícil acalmar uma pessoa que está muito nervosa. Só conversando com ela você não acalma ninguém. Você tem que ir lá e pôr a mão,
Tem que usar de força, às vezes, né? E é um pouco isso. Né? Se alguém encostar em você ou se aproximar de você, lembra, visão, audição, paladar, tato. Tato, se você encostar na pessoa, falar com ela, então você vai usar o número maior de sentidos para fazê-la se conectar com você. O rapport é a mesma técnica. Então, um dos criadores da PNL, o Richard Benner, ele fez um estudo. Ele viu que tinha algumas pessoas que tinham resultado, às vezes, numa condição inferior a outras pessoas. E tinha outras pessoas que fracassavam. Umas acumulavam sucesso e outras acumulavam fracasso. E ele resolveu estudar essas pessoas que tinham sucesso. Então ele pegou pessoas de sucesso de várias áreas, escritores, cientistas, e fez uma pesquisa profunda sobre isso, e ele acabou identificando que essas pessoas que tinham sucesso, elas tinham um padrão. Tinha um padrão que se repetia. E daí ele começou a ver que se eu repetisse aquele padrão, eu poderia ter o mesmo sucesso. E uma das questões das pessoas que têm sucesso é essas pessoas que têm facilidade de se conectar, as pessoas que têm facilidade na comunicação. Você não vai conhecer nenhuma pessoa que tenha sucesso se ela não se comunica bem. É que está travando aqui, vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Vamos ver se vai reconectar aqui. Reconectou. Deu uma travadinha aqui, mas vamos retomar. Eu vou repetir porque deu uma travada aqui, mas se você ouviu bem, vai ouvir 2 vezes, né? Lembra? O cérebro aprende por repetição, imersão e modelagem. Então, nesse estudo do criador da PNL, o Richard Benner, ele pegou essas pessoas que tinham sucesso e fez um estudo profundo. E ele identificou que tinham uma repetição de padrões. E um dos padrões era esse, do rapport. E daí ele identificou que uma pessoa, dificilmente você vai ver, é quase que impossível, você conhecer alguma pessoa que tem sucesso se ela não tem uma boa comunicação. E se ela tem uma boa comunicação, ela vai se conectar mais fácil com as pessoas. Ela vai ter um poder de persuasão maior. Então a comunicação e a persuasão faz você conquistar o seu objetivo. Você pode pegar qualquer um líder. Vamos pegar o líder dos líderes, Jesus Cristo. Qual que era o forte dele? A comunicação, a oratória, a palavra. Ele era um excelente orador. E ele convencia as pessoas à conversão. Ele usava argumentos que por si só convencia as pessoas. As pessoas confiavam naquilo que ele estava dizendo. Mesmo que tivesse um outro grupo de pessoas que desconfiavam daquilo que ele dizia. Então ele tinha, além da comunicação, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Ele tinha um raciocínio estruturado, rápido. Ele saía, das enrascadas ali que os fariseus colocavam a ele. Ele sempre tinha uma boa saída. E sempre da forma mais simples possível. Vamos pegar um outro líder, Madre Teresa de Calcutá. Ela era uma senhorinha lá, um corpo frágil, mas ela tinha atitude, ela fazia.
E a forma que ela tinha de se conectar, de convencer as pessoas, ela também tinha uma boa oratória. Né? Mas ela acreditava num dos princípios de Jesus. O princípio máximo que ela colocava em prática era: a fé sem obras é morta. Então ela mostrava argumentos, ela mostrava o resultado do seu esforço, do seu trabalho. E com isso ela convencia outras pessoas a fazer parte daquele grupo. Ela convertia, ou seja, convencia outras pessoas a fazer parte daquele time, a passar para o outro lado. É conversão isso. E ao fazer isso, ela transformava a vida das pessoas. Ela tinha um objetivo. Então, convencer, usar a persuasão, ela tem que ter um motivo positivo, que seja para o bem daquela pessoa, que seja para a transformação, para o crescimento da pessoa. Tem pessoas que usam? Tem pessoas assim que você conhece. Ah, esse aí está ali enganando, só pensa nisso, naquilo, só pensa no dinheiro. Tem que olhar direito. Né? Quem não me conhece está aqui, ele está querendo vender o curso, está querendo o dinheiro. É lógico, também, eu quero também isso, mas não só. E não a qualquer preço. Porque eu quero que você, se você ganhar, é justo também que eu ganhe. Se for bom para você, é justo que seja bom para mim também. Eu não tenho problema nenhum com dinheiro. Nenhum. Tem pessoas que têm, eu não tenho. E se você tem, eu posso ajudar você a resolver esse problema. Se você acha que ter dinheiro é um problema, para mim não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Assim como também não é você não querer ter. Inclusive não é um problema meu, é seu. E se for um problema, eu posso te ajudar. Entendeu? Mas assim, tem pessoas que vão falar o A e B, mas dá uma olhada. Né? Eu tenho resultado, eu tenho um histórico. Eu não cheguei aqui por acaso. Né? Eu estou fazendo isso há 20 anos. Dá uma olhada aí na minha página que você vai ver. Eu faço isso todo dia. Agora, vai ter pessoas que vão acreditar? Vai ter. E vai ter pessoas que vão desacreditar também. E é uma escolha. É uma escolha. Se você acha que você não precisa aprender isso, não tem problema nenhum. Você não precisa entrar aqui, não precisa se esforçar aqui para ficar aqui. Pode ir assistir o seu futebol, sua novela, sei lá. Siga a sua vida. Eu estou fazendo isso porque para mim está dando resultado. E para algumas pessoas que me acompanham também. Então não tem problema nenhum nisso. Simplesmente quer dizer o quê? Que essa pessoa não está conectada. Não faz sentido para ela. Né? Agora, se você quiser trabalhar como terapeuta ou mesmo em outra profissão e você quer ter sucesso, é importante você olhar para a comunicação, para a persuasão e para uma técnica estratégica, para você montar estratégias para conseguir aquilo que você quer. Todos aqueles que conseguiram porque tinham um plano e uma estratégia e seguiram o plano. E a maioria, ou todos aqueles que não conseguiram porque não tinham um plano e uma estratégia. Então todo líder, ele vai ter que dominar a comunicação, a persuasão e técnicas de liderança, de estratégia. Existe um método, existe uma técnica. Existe um caminho seguido o caminho do sucesso é trilhado por alguns. A maioria desiste porque não é fácil. Não é fácil. Há um preço a se pagar, não tem almoço grátis. Né? Eu estou aqui passando para você, agora eu estou dando, mas vai chegar uma hora de pedir também. É uma troca. Mas tem algumas pessoas que estão aqui e tal porque eu estou dando. Mas quando eu parar de dar, daí eu deixo de ser interessante, deixo de ser aquele cara bom.
né? E tem pessoas assim, inclusive aí na sua família. Pessoas que te procuram quando elas precisam de alguma coisa, né? Mas tem que haver essa troca, essa conexão. Eu dou e recebo, eu recebo e dou. Nós temos que construir essa ponte que conecta um lugar ao outro, uma pessoa a outra, e transitar nessa ponte. É isso que é a conexão. E sem conexão, não tem persuasão. Então, se você chega lá numa loja para comprar alguma coisa, você pode até ter necessidade de levar aquilo, mas se você não foi com a cara do vendedor, não foi bem atendido, ou seja, não se conectou, você vai comprar em outro lugar. Vai comprar em outro lugar, não vai comprar lá. Hoje a gente tem essa condição, né? Então, as relações humanas, uma relação entre um humano e outro, elas dão certo quando tem conexão. Quando os dois ganham com aquilo, quando os dois crescem com aquilo. E é uma escolha que a gente aprende a fazer na vida, principalmente depois que a gente fica adulto, né? A gente fica adulto ali com uns 40, 50 anos. E aí a gente consegue ver um monte de coisa. Porque a gente tentou se conectar, às vezes, num lugar que não tinha como se conectar. É como você ter uma tomada de 3 pinos e querer que ela dê certo numa de 2, não vai dar certo. E às vezes nem com o adaptador não dá certo. Então a gente tem que buscar uma boa conexão. Uma conexão semelhante, né? Todos nós experimentamos isso. A gente não faz grandes amigos, um grande número de amigos numa vida, né? Geralmente a gente tem 1, 2, as pessoas de mais sorte chegam a ter até 3, 5 no máximo. Mas essa pessoa que é nosso amigo é uma pessoa que a gente tem uma conexão, né? Parece uma coisa assim de alma mesmo, né? É esse o nível máximo de conexão, né? Eu tenho algumas amizades que parece que a gente é mais do que irmão. Eu sou mais conectado com o meu amigo do que com o meu irmão de sangue lá, que nascemos do mesmo lugar, temos o mesmo sangue, os mesmos 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, mas a gente não se conecta por algum motivo. Geralmente o motivo é essa sequência aí que nós ensinamos, o filtro. A visão que ele tem de mundo é diferente, o mapa dele é diferente do meu. Não é porque é irmão, né? A gente tem irmãos gêmeos que são diferentes, o mapa de cada um é diferente, né? Um gosta do arroz por cima, o outro gosta do feijão por cima, mas os dois comem feijão e arroz. Agora, se você mudar a ordem dos fatores, muda tudo para a pessoa. Muda tudo. Eu não quero assim. E desde criança é assim. E quem é mãe sabe disso. Sabe como que é que monta lá o prato. E a mãe tem uma tendência de querer ver o filho bem nutrido. Então, para ele comer tudo, ela faz direitinho como ele pede. Então, se conectar é isso. Por isso que nós temos uma conexão muito forte entre mãe e filho, até uma determinada idade, né? Depois ele vai se conectar, se é homem, vai se conectar com outras mulheres ou com, sei lá. Hoje em dia tem vários tipos de conexões, né? Mas a tendência é essa, a gente ter uma conexão. Isso até está escrito lá na Bíblia. Quem é católico e quem é cristão, inclusive na igreja evangélica eu já vi, geralmente o padre e o pastor, eles leem esse mesmo texto no casamento.
Ele começa dizendo que tem que abandonar pai e mãe. Ou seja, eu tenho que me desconectar lá do pai e da mãe e me conectar agora com a esposa para dessa conexão, dessa aliança, eu formar uma nova família. E ele até fala mais profundo ainda. Uma só carne. Eu acho que uma só carne seria o fruto dessa união, que é o filho, os 23 cromossomos de cada um, que vai montar essa célula, que é esse pedaço de carne que nós somos. Certo? Até aqui, entendido? Vocês estão percebendo que tem uma sequência da primeira semana para essa, e nós estamos evoluindo nessa sequência? Maria Mello não... Provavelmente ela não é da terrinha. E ela já deixou claro aqui que ela gosta do feijão por baixo. O arroz que tem que estar em cima. Entende? Então na minha casa, meu filho fica assim, apavorado porque, se, por exemplo, tem macarrão, massa, gaúcho fala massa, né? Eu como feijão com macarrão, como se fosse arroz, né? Então o arroz é um carboidrato e eu ponho o feijão por cima, né? Porque para mim faz mais sentido. Eu ponho um arroz, daí ponho o feijão, aí fica um caldinho, fica mais... E daí eu vou misturando ali do meu jeito e vou mandando para dentro. Mas, por exemplo, aqui, num outro estado, eu vejo que as pessoas põem... Por exemplo, quando a Cristina faz a minha marmita para levar, ela não põe feijão por cima da marmita. Põe o feijão e põe o arroz em cima. E daí eu esquento lá no micro-ondas, no consultório, e eu desviro. Eu tenho que estar vendo o feijão. Eu não vou encher ali, entende? Mas é uma questão de mapa. Cada um é um. Mas a Maria aqui já falou que ela é outro mapa. Cortar o bolo de baixo para cima, geralmente para tirar foto no dia do aniversário. Isso aí já é uma... É uma crença, uma superstição que dá sorte, que, né? Então cada um tem as suas crenças, os seus valores. Tem gente que põe a salada em cima da comida, tem gente que, se tem salada, come primeiro a salada para depois comer a comida. Então é isso. Na minha casa, todo mundo aqui, eles, se tem um suco, um refrigerante, uma bebida, eles vão comendo e vão tomando. Eu não. A minha mãe ensinou, só tomo suco depois de comer tudo. E eu faço a mesma coisa que ela me ensinou ainda. Eu aprendi assim. Então, se oferecer alguma coisa, é só depois. Eu vou no restaurante, vai beber alguma coisa? Digo agora não, só depois. Geralmente eu bebo. Depois de comer. Não, nem antes e nem durante a comida. Nem quando eu tomava cerveja, cachaça, fazia isso. Uma coisa de cada vez e cada vez uma coisa. Gaúcho é um bicho diferente de outros, né? Deixa eu ver quem mais entrou por aqui. O Daniel, seja bem-vindo. O James, pelo jeito lá na chácara já fechou a casa, tá todo mundo já assistindo aqui a live. Se não tiver fechado a casa, o chefe tá vendo, hein? Maribel Ribeiro também, seja bem-vinda. Clarice Almeida, seja bem-vinda. Meu amigo Manuel Lima. Manuel Lima também é um grande terapeuta. Eu aprendi com ele. Conheço o Manuel, acho que tem uns 10 anos. Foi logo que eu tinha aprendido essas técnicas. E o Manuel, ele é um profissional que quem conhece ele vive isso. Ele faz isso
como ninguém. Ele tem introjetado isso na vida dele. Por isso que ele é um excelente profissional e com excelente resultado. Cara abençoado, que ele põe a mão dá certo. Agora, vai perguntar para ele se é fácil. Né? A gente sabe, né, Manuel? O James tal... É isso. Então, essa técnica ela vai auxiliar você no processo de conexão. A conexão ela é fundamental na relação com as pessoas, na socialização com as pessoas. Né? Você tem que... Não basta você ser bom naquilo que você faz. Você tem que aparentar ser. Entendeu? Tem a Gestalt, ou seja, a estética do sucesso. Pessoas que têm sucesso, elas são parecidas. Pessoas que colecionam derrotas também são parecidas. Você consegue perceber visualmente, na linguagem corporal, uma pessoa que ela tem sucesso e também, da mesma forma, uma pessoa que não tem sucesso. Na postura, no jeito de olhar, no jeito de falar, no jeito de se expressar. Na resposta que você tem para o negócio, para a vida, para as relações. É como você toca a sua vida, não como você toca o seu negócio. Porque se você toca a sua vida de uma forma e o seu negócio de outra, você não vai ter sucesso. Tem que estar alinhado. Equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Né? Se você forçar, também não vai dar certo. Então tem que ser uma coisa o mais natural possível. Sem exageros. Sempre evitando os extremos. Pouco ou muito. Sempre, segundo os gregos, o melhor caminho é o caminho do meio. O caminho do equilíbrio. E essa é uma luta constante. Manter-se em equilíbrio é muito mais fácil se você se mantém em movimento. Albert Einstein nos ensinou isso. Para se manter equilibrado, tem que se manter em movimento. Nem muito rápido e nem devagar demais. Na justa medida. O suficiente para você conseguir aquilo que é o seu desejo. Né? Então eu tenho que levar uma vida suficientemente boa. Para quem? Para você. Você vai medir a sua vida, o seu sucesso com a sua régua. Né? Eu tenho o suficiente. Né? Eu posso dar mais qualidade, mais... Posso. E eu estou em busca disso. Eu posso evoluir como profissional? Posso. E eu vou em busca disso. Mas a pessoa que está acomodada, que acha que já é o suficiente, ela vai estacionar. E a gente chama isso de zona de conforto. E a zona de conforto é uma terra infértil. Na zona de conforto não nasce nada. 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 E as pessoas que se acostumam na zona de conforto, elas vão ter dificuldade para sair desse lugar. E tem um método e uma técnica para sair da zona de conforto. Você continua aí sentadinho onde é que você está, só pega uma caneta e anota o que eu vou dizer para você. Primeiro, o primeiro passo para você sair da zona de conforto é você entender o caminho que você fez para chegar até aí.
O que aconteceu na sua vida? Qual que foi a jornada que você fez para ficar nessa zona de conforto? E depois é só você fazer o caminho contrário. Muitas pessoas saem da zona de conforto, mas não entenderam o que levou elas para lá. E elas voltam. Então, primeiro de tudo, você tem que entender o que você fez e o que você deixou de fazer para estar nessa condição. Entender a causa. Fazer uma leitura, se conectar com a sua situação. E depois ter o desejo de sair daí. É assim que eu começo o meu trabalho. A pessoa chega lá com uma queixa e ela fala da dificuldade dela, e fala. Aí eu pergunto, mas como que você acha que você chegou nessa condição que você está? E daí ela fala. Eu faço duas perguntas. Como que você chegou nessa situação que você está e o que você acha que você precisa saber para sair dessa condição? E se ela conseguir responder essas duas perguntas, já existe conexão. Já existe o rapport. Porque enquanto ela fala, eu leio o que ela fala e aquilo que ela não fala. É esse nível de conexão. Então, o terapeuta é aquela pessoa que ela deve estar treinada para ouvir aquilo que não é dito e para enxergar aquilo que está querendo ser escondido. Esse é o papel do terapeuta experiente. Esse é o papel do terapeuta que vai entregar o resultado. Esse é o lugar do terapeuta que tem sucesso na sua carreira. É isso que o terapeuta faz, o terapeuta experiente faz e entrega, que o terapeuta iniciante não sabe como faz. E eu vou ensinar você nesse processo, nesse curso, nessa formação, nessa certificação de terapeuta, eu vou ensinar você a atingir esse resultado. E eu vou matar a cobra e mostrar a cobra morta. Nós vamos começar o curso em janeiro e 9 meses depois a criança vai nascer e eu vou mostrar a criança para você. Vou trazer as pessoas aqui e vou mostrar. Para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam, para os dois. É a primeira vez que eu vou fazer esse curso e eu vou me empenhar. Eu vou dar o sangue. Eu sou um homem de resultado. Bota fé aí. Quem me conhece já sabe como que é a pegada. Eu não vou economizar. Certo? Então, falamos hoje do rapport e amanhã a gente volta aqui. Amanhã é um dia de bastante trabalho. Amanhã, na quinta-feira, eu trabalho na clínica, eu trabalho lá no Gábata. Mas às 22 horas eu vou estar aqui ao vivo para nós darmos sequência aí na nossa jornada do terapeuta 9K. Certo? Fez sentido para você? Você gostou? Continue aí compartilhando. A gente está com um resultado muito bom aqui nas nossas lives. E o bom é inimigo do ótimo. Então a gente pode deixar muito bom. Tem aí, a Cristina colocou aí o link da Saúde Mental Extrema no Instagram e no Facebook. Certo? Então um forte abraço, até amanhã e se cuidem.